Graça e paz, eu espero que você esteja bem para este momento de oração. É o momento de estarmos juntos intercedendo. É o momento de olharmos para o lado, olharmos para o irmão, olharmos para o próximo, olharmos para a realidade em que vivemos e buscarmos a Deus. Eu quero ler aqui um versículo que está lá em Tiago 5,16, que foi sugerido pelo Curtinites. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você crê nesta palavra? Você se apropria desta declaração? Então, temos tudo agora para orarmos com muito fervor, com muita confiança. A Terezinha Frazão Coelho, que passou uma semana difícil anteriormente, mas ela quer agradecer a Deus e aos irmãos que intercederam por ela. Depois de uma semana tomando antibióticos, ela pode dizer, para a glória de Deus, que está bem. Ficamos felizes, nós ficamos preocupados com a Terezinha, mas ela já está pronta. Obrigado, Senhor, por isto. Ela diz aqui que Deus é um socorro bem presente na hora da dificuldade. Ela agradece pela proteção de Deus com a sua família e com a família IBVA e pede oração pela nação brasileira e pelo fim desta pandemia. Uma outra pessoa aqui, anônima, pediu para não citar seu nome, ela pede oração pela sua vida emocional. Que Deus te abençoe, que Deus trabalhe no seu íntimo e lhe dê toda a fortaleza que é necessária para enfrentar as situações. O Rodrigo Alcântara, ela pede oração pelo noivo da Gisele. Ele está internado na UTI há mais de 60 dias com Covid. Que Deus lhe leve cura. A Sônia José Curtinites agradecem por tudo que Deus tem feito e fará em sua família natural e pela nossa família IBVA. Continuam pedindo por Dona Jurema, que já fez cirurgia da orelha, onde foi extraído um pedaço infeccionado e agora ela está em recuperação. E pedem para orarmos também pelo esposo da Dona Jurema, seu Ernesto, que há tempo se trata de um câncer no pulmão. O Hércules Alcântara quer agradecer a Deus por mais um ano de vida da sua sobrinha Camila Dias Alcântara. E também pede oração por um amigo e irmão, Antônio Avelar. Ele está internado com Covid. E também pede pelo seu genro, Ricardo, pois nesta segunda-feira à noite faleceu seu pai, o senhor José Aires, e lá estava com Covid. Ele morava no Rio Grande do Norte. Ele também agradece, pois hoje, nesta quarta-feira, a irmã Isabel, sua sogra, está completando mais um aninho de vida. Deus te abençoe, irmã Isabel. Trabalhe no seu corpo, na sua mente, lhe dê força e fortaleza. A Eliana Fischernes também está se lembrando aqui do Ricardo, que perdeu o seu pai. O Ricardo é esposo da sua sobrinha, né? Então, estejamos orando pelos corações enlutados. E eu quero pedir oração pela família do Leonardo Tadei. O Leonardo Tadei era subsíndico do prédio lá no Guarujá. Ele era um bom companheiro, a gente estava sempre juntos, sempre resolvendo os problemas do prédio. E esta semana a sua esposa, Dona Margarete, ela me comunicou que o Leonardo faleceu. Que Deus tenha misericórdia desta família. Oremos pelo pastor Enio. A sua esposa está se recuperando de um AVC. E oremos também pelo pastor Ademir Inácio. A sua esposa, a irmã Doraci,
está se recuperando da Covid. Então, são esses pedidos. Eu sei também que você tem algum motivo de oração. Você, como grande parte dos brasileiros, perdeu alguém conhecido, conhece alguém que está passando por um drama familiar em função da Covid e outros tipos de dificuldades. Mais do que nunca nós temos o que pedir. E é nesse sentido que nós vamos estar orando neste momento. Apesar de você estar aí diante da TV, no celular, mas você está também diante de Deus. Vamos fazer uma corrente, orar juntos, uma corrente de fé diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de misericórdia, mais uma vez na tua presença, mais uma vez sendo recebido pelo Senhor, mais uma vez na certeza de que o Senhor tem prazer nos nossos pedidos, em conversar conosco, na certeza de que tu te interessas por cada detalhe da nossa vida, e é isto que nos anima. Ó Deus, nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus e por isso ousamos estar na tua presença, na promessa de que a oração daquela pessoa que foi justificada é poderosa, é eficaz. Pai de amor, tu sabes de todas as coisas. Nós não precisaríamos estar aqui lhe informando, porque o Senhor não precisa ser informado, mas nós precisamos falar. Nós precisamos abrir nosso coração, nós precisamos, ó Pai, desabafar contigo. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor realize a tua obra em cada uma dessas vidas. Aquelas pessoas que estão enlutadas, o Ricardo, Senhor, a Dona Margarete, ó Pai de amor, tenha misericórdia dessas vidas, confortando, ajudando, animando, Senhor. Aquelas pessoas que estão internadas, estão em recuperação, ó Pai de amor, que a tua mão seja sobre essas pessoas, sobre estes leitos, que tu as fortaleça, que tu lhes dê paz e tranquilidade, sabedoria aos médicos. Ó Pai de amor, eu te peço pela nossa vida emocional, ó Pai, em momentos tão difíceis, ó Pai, nós convivemos com tantas coisas ruins, tantas notícias tristes, nós precisamos da nossa força interior, ó Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia, esteja com o nosso país, este país que está vivendo um período tão difícil em todos os sentidos, ó Pai. Muitas vezes nós desanimamos, nós não vemos a luz no fim do túnel, mas eu sei, Senhor, que tu vais realizar uma obra neste país, que tu vais ter misericórdia de nós, a despeito de todas as coisas erradas que temos assistido. Pai de amor, visita cada coração, cada pessoa que está participando deste momento. Tu sabes das necessidades de cada um. Realiza a tua obra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro,
vejam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, boa noite a todos. Quero te convidar a abrir a sua palavra, a Bíblia, em Filipenses 3, a partir do versículo 17. Quero ler alguns versículos, pois desejo conversar com os irmãos hoje sobre o que é ser um cidadão do céu. Filipenses 3,17 diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio ventre. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso e eterno Deus, poderoso Pai, desejamos agora, nesse momento e nesse horário, te pedir que o Senhor venha sobre cada lar, venha em cada vida agora, nesse momento, e invada o seu coração e o impacte e o abençoe, Pai querido. Nós precisamos de Ti, padecemos de Ti, ó Pai querido, e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra agora, nesse momento e nesse instante, no nome de Jesus. Amém e amém. A maior questão talvez não seja o que é ser um cidadão do céu. Isso, em parte, imagino que você já saiba, e eu também já sei. Mas a pergunta que talvez possa estar norteando então a nossa noite é: o que é o céu para o cidadão? Nas religiões, parece que o céu é o clímax, dos diversos desejos que um homem ou uma mulher pode almejar e pode sonhar. Nós, quando falamos sobre o céu, imaginamos um lindo lugar, um local maravilhoso,
onde não teremos aquelas pessoas chatas que iriam nos incomodar, estaremos repletos de pessoas que são nossas amigas, estaremos repletos de pessoas que nos amam, estaremos diante de Deus. Então, para nós, o céu é o clímax. Até em outras religiões também observamos que essa realidade também é muito comum. Por exemplo, no islamismo, uma curiosidade bem interessante é observar que para o muçulmano, né, o céu é habitar com 72 concubinas e virgens. E, detalhe, sem as sogras, né? Então observe que para nós aqui, para o cristianismo, nós observamos aqui a presença do Cristo Altíssimo, né? Estar com Deus é maravilhoso. Para um muçulmano, por exemplo, o céu é estar com 72 concubinas, virgens lá, né? E a pergunta é, será que esses nossos desejos serão supridos pelo céu que Deus preparou para nós? Você já pensou nisso? Será que o céu que você sonha é o mesmo céu que Deus tem preparado para você e para mim? É interessante observar num filme muito antigo, né? Talvez não tão antigo assim, de 99, um filme chamado Matrix, onde a gente vai ver aí na história desse filme, que você provavelmente já assistiu, de um personagem que vive uma falsa realidade. Ele está habitando numa terra que não é real, numa terra que é inerte, que é inóspita, que é falsa. E essa terra que nós vemos nesse filme é a chamada Matrix, né? Essa pessoa, né, o Neo, ele foi então iludido e enganado, porque ele achava que estava vivendo uma coisa, mas na verdade ele não estava vivendo era nada, ele estava aprisionado na realidade mesmo. E nesse filme é interessante observar um diálogo que acontece entre o Neo, né, esse nosso herói do filme, com um traidor da cena, que é o Cypher. O Cypher, um dos vilões que a gente vai observar aí nesse filme, diz o seguinte, que é melhor viver essa ignorância, é melhor viver dessa forma mesmo que estamos, é melhor sonhar que estamos vivendo nesta terra, porque a realidade é muito mais cruel. Logo, a ignorância é uma bênção. Ele afirma isso no filme. E existem muitas pessoas nesse mundo que preferem, que optam em morar nesse mundo e na nossa realidade, nesta terra, com este pensamento, com essa máxima. A ignorância é uma bênção. Eu não quero pensar no pós-vida, eu não quero pensar na realidade celestial, eu não quero ficar pensando nessas consequências, porque ela é muito complexa e eu não vejo interesse. Eu prefiro ser um ignorante do que ser um revolucionário. Entenda que essa premissa do filme, ela também aqui repercute na palavra de Deus, porque nós temos aqui talvez alguns aspectos do que é ser de fato um cidadão do céu e o que é o céu para o cidadão. Nós precisamos então entender, e é nessa mensagem que eu quero hoje conversar com você. Por isso eu vou dividir aqui algumas passagens aqui para nós entendermos melhor o que significava o céu para os filipenses, o que significa o céu para nós hoje e o que é de fato ser um cidadão do céu. Vamos lá então, passear um pouquinho aqui na palavra de Deus, meus irmãos? A cidade de Filipe, ela foi formada por Filipe II. O Filipe II ele foi o pai do Alexandre o Grande. Você acha que já lembra, já deve ter ouvido falar desse personagem na história, nas aulas de história que você teve no ensino médio, né? E a cidade, ela era no seu tempo respeitadíssima e maravilhosa pelos seus aspectos naturais e por ter se tornado então uma colônia romana. Pense o seguinte, falar sobre colônia romana significa falar sobre status de poder. E disso os cidadãos de Filipe entendiam muito bem. Os filipenses, ao pertencerem a essa colônia romana, né, cidade de Filipenses, né, a cidade de Filipe, eles conquistavam benefícios sociais e particulares. A cidadania romana era um status poderosíssimo para aqueles homens e para aquelas mulheres. Logo, a cidadania romana concedia para esses homens e para essas mulheres o direito e as ações a privilégios jurídicos. Concedia a participação nas questões políticas que regiam aquele Estado. Concedia o direito à participação das rendas brutas de maneira geral e da cultura do império. Concedia o prazer,
o poder, a felicidade incutida naquela cidade. Logo, todo cidadão romano que habitava na cidade de Filipo tinha como benefício o lucro, a alegria, a identidade e o poder. O lucro porque ele tinha a coparticipação das rendas, a alegria porque ele conseguia participar das festas romanas, que eram festas extremamente glamurosas, extremamente perigosas, luxuriosas. Tinham a identidade porque eles tinham o status de serem cidadãos romanos e tinham o poder porque eles participavam dos processos políticos para reger aquela cidade. Observe como ela era influenciadora e influenciante. Todas aquelas cidades que estavam na vizinhança, né, elas queriam participar disso também, elas queriam viver essa realidade, porque elas sabiam que o maior desejo era pertencer a essa cidade maravilhosa, a essa cidade poderosa, a essa cidade de status e glamour. Por isso que, para muitos, a cidade de Filipo era tida como o céu na terra. Olha aí. É isso que é interessante. Todos os moradores daquela cidade, principalmente das circunvizinhas, né, entendiam que morar na cidade de Filipo era como habitar no céu, porque eles saciavam grande parte dos desejos do seu corpo. O apóstolo Paulo, porém, ressignifica o que significa ser um cidadão do céu. Enquanto muitos daqueles homens entendiam que o céu era o lucro, porque eles tinham uma coparticipação da renda, enquanto o céu para eles era uma alegria, porque eles poderiam participar de festas cheias de luxúria, enquanto eles conseguiam entender que aquilo era o céu porque eles tinham uma grande identidade por causa do status e porque eles tinham o poder por causa da participação política, o apóstolo Paulo fala que não é isso que significa ser um cidadão do céu. Vocês afirmam que morar numa determinada cidade, numa determinada localização é estar no céu. Para mim não, isso não é estar no céu. Para mim, estar no céu é a ressurreição do corpo de Cristo. Olha só que contraste maravilhoso que o apóstolo Paulo nos ensina. E tudo isso aqui está escrito aqui nessa passagem que eu li com vocês. Se você ler aqui a partir do versículo 18 e 19... você vai ver aqui qual que é a particularidade desses homens e dessas mulheres que moravam na cidade de Filipo, desses gentios que pertenciam então a essa tribo. Olha só, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, ou em outras traduções é o seu ventre, são os seus prazeres egoístas, são os seus prazeres hedonistas, são os seus prazeres particulares. Vangloriam-se de coisas vergonhosas, olha só, e pensam apenas na vida terrena. Porém, a nossa cidadania vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente observa como o apóstolo Paulo ele ressignifica o conceito de cidadania do céu para todos nós. Ele afirma nos versículos anteriores qual é a verdadeira característica daquele que tem uma cidadania no céu. E a primeira característica que a gente vai ler está aqui no versículo 1 e 3, que está aqui, eu vou ler com você. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer, alegrai-vos no Senhor. E o faço para protegê-los, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados, alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Então observe que o apóstolo Paulo aqui ele coloca a primeira característica, né, daquele que é um verdadeiro cidadão do céu, é a alegria. A vida de alegria na dor. Observe como isso é um contraste para aqueles homens que buscavam uma alegria desenfreada, uma alegria na glutonaria, uma alegria na luxúria, uma alegria nas obras da carne que a gente estudou aqui tempos atrás, não é verdade? Perceba que nesse aspecto o apóstolo Paulo ele fala, nós temos aqui uma identidade, é a alegria do Senhor, a alegria de ter o Espírito Santo em nosso ser, porque nós permanecemos alegres mesmo diante das aflições, mesmo diante da dor, mesmo diante das circunstâncias, mesmo apesar de nós estamos alegres. 2.
No versículo 8 e 10, ele afirma nos versículos que a verdadeira característica daquele que tem uma cidadania no céu é no anseio por conhecer completamente a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição. Olha só o que está escrito aqui no versículo 8 e no versículo 10 aqui, meu irmão. Versículo 8 diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Em algumas traduções ele considera como esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Observe aqui como o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós aqui o grande contraste, né? Enquanto alguns da cidade de Filipe, né, da cidade maravilhosa, da cidade que é o céu na terra, procuravam então uma identidade, um status na sua cidadania romana. O apóstolo Paulo ele coloca um contraste e ele fala o seguinte: o anseio por conhecer completamente a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição é meu objetivo e deve ser também o objetivo daqueles que são cidadãos do céu. 3. Outra característica daqueles que têm uma cidadania no céu é assumir o sofrimento de Cristo na sua vida. Versículo 10 novamente: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte. É interessante observar que não somente aqui em Filipenses, mas também o apóstolo Paulo, ele responde também para os Gálatas, né? Esta mesma informação que ele fala o seguinte, nos últimos versículos aqui de Gálatas 6, ele diz assim: de agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo as marcas que mostram que pertenço a Jesus. Eu até já fiz uma devocional sobre esse versículo, um versículo impactante para a minha vida, né? Estas marcas que nós lemos aqui no original é o estigmata, né? São as perfurações, as tatuagens, as feridas que realmente carregamos na vida, cicatrizes de marcas de dor. E aqui o apóstolo Paulo ele fala: nesse sentido, eu prefiro assumir o sofrimento de Cristo na minha vida e ser reconhecido pelas suas marcas do que estar realmente vivendo numa festa desvairada, desmedida e descabida. Olha só como é interessante aqui a gente vê o contraste do apóstolo Paulo aqui ao mostrar a verdadeira e real identidade. Porque quando nós começamos a se conscientizar e a cada vez mais ser parecidos com Jesus, mais próximos e mais perto de Deus estamos. Mais próximos e perto do eterno estaremos. Isso é maravilhoso de se observar. Logo, a vida de alegria na dor, o anseio por conhecer completamente a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição e assumir o sofrimento de Cristo na sua vida são os aspectos que geram o contraste, geram a diferença daqueles que são cidadãos do céu e daqueles que são cidadãos da terra. A vida de alegria nas coisas terrenas, o anseio por prazeres corporais, o recusar completamente qualquer tipo de sofrimento em vida, talvez seja uma das maiores facetas daqueles que acham que estão vivendo o céu na terra. E isso é um grande problema para nós cristãos, porque às vezes nos confundimos e achamos que alguns discursos de vitória ou discursos assim de aspectos terrenos devem ser o norte para a nossa vida. Por exemplo, a vida de alegria nas coisas terrenas, às vezes, meu irmão, você não vai viver uma alegria terrena não, viu? Infelizmente, é duro afirmar, mas existem cristãos que passam por dificuldade nessa vida. Existem cristãos que passam por martírio. Existem cristãos que por amor a Cristo já morreram e estão na glória. Logo, uma vida de alegria nas coisas terrenas pode ser uma mera ilusão, uma confabulação da teologia da prosperidade que veio envenenando hoje o caminho do movimento evangélico, vem envergonhando hoje o caminho de muitas igrejas que realmente pregam o evangelho profundamente e verdadeiramente. Outro aspecto, anseio por prazeres corporais. Existem pessoas que às vezes lutam para ter os seus prazeres da carne e anseiam cada vez mais por esses prazeres individuais,
querem enriquecer, querem ter lucro, querem viver uma vida de prazeres, querem viver... Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, observe que na tentação de Jesus no deserto, a primeira tentação que Satanás gerou para Jesus foi do prazer individual. Ele disse assim, transforma esta pedra em pão. Tome cuidado com esse sentimento, essa tentação que Satanás oferece para você, porque nesse sentido existem muitos que estão caindo por causa disso, achando que o céu é aqui na terra, achando que estar aqui é bênção, é felicidade. Tome cuidado para que esta ignorância não seja uma bênção para você, como a gente estava ouvindo na passagem na história de Matrix, né? 3. Recusar completamente qualquer tipo de sofrimento em vida. Meus irmãos, nós sabemos que Cristo levou todas as nossas enfermidades, é o que está escrito em Isaías 53, mas devemos entender que também devemos carregar a nossa cruz. Eu gosto muito de um autor que chama Peter Leithart, e ele afirma algo interessante. Devemos ser as mãos e os pés de Cristo nesta terra, mas nós não devemos esquecer que as mãos e os pés de Cristo foram perfurados na cruz. Logo, você e eu passaremos por sofrimento, você e eu passaremos por dificuldade, você e eu passaremos por aflições. Me recordei agora de uma história bem interessante de um missionário que estava viajando e fazendo o seu trabalho com a sua esposa na África, onde viveram grandes desafios, viveram vários perrengues, viveram muitas dificuldades. E a jornada missionária daquele casal acabou. E eles iam voltar para a sua terra de origem, a sua terra natal. O interessante é que eles voltaram numa viagem em conjunto com um jogador de futebol famoso. E quando eles chegaram naquela terra natal, estavam faixas, estavam celebrações, tinha uma festa ali, aguardando ansiosamente, não os missionários, mas aquele jogador de futebol. E eles, percebendo isso, voltaram para o seu lar sozinhos, sem nada. E aquele missionário, frustrado com Deus diante da situação, levantou-se naquele momento da casa e falou assim para aquela mulher: eu vou dar uma volta, eu não aguento mais essa realidade. Não é este lar que eu esperava encontrar. Eu queria uma vitória, eu queria celebrações, eu queria que a igreja estivesse aqui para me recepcionar, e eu não aguento mais isso. Ore para o seu Deus e fale isso para ele. E ele levantou e foi embora. E aquela mulher que estava lá, missionária, costurando, tranquila, em paz, viu aquele homem abrir e fechar a porta. Depois de um tempo ele voltou e ele perguntou: e aí, você falou com Deus sobre essa realidade que está passando? E aquela mulher disse: sim, eu falei com Deus. E ele disse: então, o que ele disse? E ela falou assim, que aqui não é ainda o nosso lar. Aqui não é o nosso lar, por isso que nós não recebemos louros e celebrações. O nosso lar é o lar celestial. É lá que seremos então recebidos com calor e com amor. É lá que seremos recebidos com muito apreço, com o abraço de Cristo. Então não espere que aqui na terra você vai ser amado e querido. Não é aqui, é no céu. E é isso que nós devemos entender, meu irmão e minha irmã. Nós devemos entender que a nossa verdadeira alegria está lá no céu. A nossa verdadeira realização e prazer está em estar com Cristo. A nossa real satisfação está na ressurreição de Jesus. Não é no lucro terreno, não é na alegria terrena, não é na identidade terrena, não é no poder terreno. Não é isso. Se é isso, o seu Deus jamais será Cristo, mas será o seu ventre. Não ache que o lucro terreno é a sua realização e seu principal motivo de viver. Não ache que a alegria terrena é o seu principal e único motivo de viver. Não ache que essa identidade, o status, o glamour aqui na terra é o seu motivo de viver. O poder terreno aqui também não é o seu motivo de viver. Tudo isso é passageiro. Tudo isso aqui se esvai. Não deixe que isso seja a sua causa última.
Não é nisso que nós devemos estar atentos. A igreja em Filipenses tinha entendido essa mensagem. E agora, será que nós, como igreja, temos entendido claramente essa mensagem? Quantas vezes, talvez, você e eu, nós fazemos a escolha do traidor, como a gente viu o Matrix fazendo? O homem descobre a cruel realidade humana de escravidão e dor, mas prefere saciar os prazeres do seu corpo e esquecer o oprimido, esquecer a viúva, esquecer o órfão, esquecer daqueles que padecem e estão à margem, que estão reféns da situação hoje. Nós precisamos provocar uma revolução. E essa revolução é do amor sacrificial. Esta revolução é do cuidado do próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a partir disso, o meu desafio nessa noite é perceber que a maior questão talvez não seja o que é ser um cidadão do céu, mas a maior questão é entender o que é o céu para você. O céu para você é uma alegria desenfreada e terrena? O céu para você é o status? O céu para você é um prazer que não acaba mais? E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O céu, na ótica do apóstolo Paulo, é ser mais parecido com Jesus. O céu, na visão e na ótica do apóstolo Paulo nessa passagem, é ter um coração mais amoroso com o próximo. O céu, na ótica do apóstolo Paulo, é ter uma vida de sofrimento porque ele deseja ter as marcas de Cristo. O céu, na ótica do apóstolo Paulo, é ser mais parecido com Jesus. Em suma, não é um desejo e anseio para subir ao céu, mas é um desejo e anseio para ser mais parecido com Jesus. Em outras palavras, é ter uma vida mais crística, uma vida mais parecida com Cristo, uma vida mais semelhante a Cristo. Quanto mais parecidos somos com Cristo, mais amor encontraremos nesse mundo. Quanto mais desenvolvemos uma vida parecida com Cristo, mais abençoaremos as nossas famílias. Quanto mais teremos uma vida parecida com Cristo, mais teremos uma profissão, um emprego, um local de serviço mais abençoado e especial. Já percebeu que quando você age com amor sacrificial no seu emprego, as pessoas andam melhor, são mais gratas e andam bem? É pelo milagre da cruz de Cristo, meu irmão. Já percebeu quando você é mais parecido com Cristo na sua vizinhança, os vizinhos atendem e percebem que existe uma diferença no seu ser? É Jesus na intimidade da tua vida. Logo, todos aqueles que andam e se parecem com Jesus não caminham para o céu, mas trazem o céu para a terra. Aqueles que gostam e desejam andar como Jesus andou, não enviam os seus filhos para o céu, não enviam as suas noras para o céu, não enviam os seus genros e sogros para o céu, mas trazem o céu para a terra. E isso acaba se tornando então a maior mensagem do Evangelho de Deus. Nós não devemos lutar e caminhar para ir para o céu, devemos lutar e caminhar para trazer o céu para a terra. E quando nós trazemos o céu para a terra, seremos então reconhecidos como cidadãos dos céus, porque nós somos os mensageiros da paz, somos o mensageiro do amor, somos os mensageiros da grande e poderosa mensagem de Cristo nesta terra. E é esta talvez a mais poderosa exortação que o apóstolo Paulo lança para esta igreja, porque Filipe deveria ser uma cidade tão poderosa e tão renomada quanto São Paulo, quanto Vila Alpina, quanto São Caetano, Santo André, quanto o ABC Paulista, quanto Moema, quanto Nova York, quanto Tóquio, quanto Alemanha, quanto a França, quanto países proeminentes são. Mas o apóstolo Paulo fala: não olhe para isso. Não é nisso que está, de fato, o grande exercício de poder. Não é nisso que está o grande exercício de status. O grande exercício de status está no amor de Jesus. Ame a Cristo verdadeiramente e você verá o céu. Ame a Cristo de coração e transmita esse amor e você trará o céu para a terra. Você acredita nessa mensagem, meu irmão?
Você acredita que você pode ser um agente de Deus na terra? Você acredita que você pode trazer fagulhas do céu para a sua realidade? Então eu te convido a fechar os olhos agora e clamar e orar, porque nós precisamos, cada dia mais, trazer o céu para a terra hoje e sempre. A gente tem visto em redes sociais mensagens tão doloridas, tão amarguradas, tão feias, tão nojentas, de pessoas que se dizem cristãs, pessoas amarguradas, que anunciam morte, que anunciam guerra, que anunciam entraves. Não é isso que Jesus nos chamou. Cristo nos chamou para algo muito mais poderoso. Cristo nos chamou para trazermos o céu para a terra. Cristo nos chamou para sermos agentes do céu. Cristo nos chamou para sermos portadores da paz, para sermos curadores de alma. Nós temos o poder para curar vidas. E este poder é o amor, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, é a graça de Deus. Não importa o que você fez ou o que você fará, importa que Cristo está com você para te abençoar e levar com você a mensagem de amor. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu emprego, eu quero orar por tudo que realmente compõe a sua realidade, para que você possa ser um agente de paz, um agente de transformação, um agente do céu que trará o céu para a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer e te louvar, ó Pai querido, porque o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos desta grande e maravilhosa celebração do Reino de Deus. Sermos instrumentos na Tua mão é um privilégio, ó Pai. E nós te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor transforme todos esses ouvintes da Tua palavra que agora estamos realizando como agentes de Deus, ó Pai querido. Agentes do céu. Pessoas que levam o céu para este mundo, ó Pai querido. Porque entendemos que ser um cidadão do céu não é partir para a glória e subir para o céu distante, utópico, aquém metafísico, ó Pai. Ser um agente do céu, um cidadão do céu, é trazer a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré para as nossas realidades, ó Pai. Pai querido, te pedimos que a Tua mensagem transformadora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Pai, seja a mensagem que iremos levar amanhã no nosso serviço, seja a mensagem que iremos transmitir para os nossos vizinhos e vizinhas, seja a mensagem que iremos transmitir para os nossos filhos, filhas, noras, genros, sogros, sogras, ó Pai querido. Pai querido, nós queremos que o céu invada este lugar. Desejamos ansiosamente que o céu esteja impregnando a nossa realidade, Pai querido. E nesse momento te pedimos, use as nossas vidas. Como Isaías 6 diz, Pai, envia-me a mim. Envia-me a mim, ó Pai. Envia-me a mim, ó Pai. Esta é a nossa oração que realizamos nessa noite, crendo no poder do amor de Deus, crendo no poder do Evangelho, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Beijo no coração. Sigamos em paz. Aqui em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos
reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já se volte ao Salvador e salvação terá, pois Cristo prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor. Os redimidos já ali receberão as boas-vindas do Senhor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Muita coisa mudou nos últimos tempos. Até o tempo mudou. E dentro de um ano coube décadas. Eu achei que ia ser rápido. Nós achamos que seria. Mas rápida foi a mudança da minha forma de ver a vida. O Brasil teve 2.349 vidas perdidas para a Covid num único dia. O medo e as más notícias não foram suficientes para mostrar pra gente que a vida normal não era nem um pouco normal. Se a gente não mudar, o amor vai congelar. Gritamos empatia, agimos com apatia e os bens materiais se tornaram mais importantes que o maior bem que temos, a vida. Eu não parava para olhar ao meu redor e percebi que o mundo estava pedindo socorro. Alguns lugares vazios, que pra gente se tornaram sombrios, voltaram a ser povoados pelos moradores da natureza. E minha fé quebrada me mostrou que eu dependia muito de distrações ou reuniões ou situações para acreditar. Me fez questionar se sou imagem e semelhança de Deus ou me tornei meu próprio Deus. Eu estava me perguntando, e se nada mudar? Mas agora eu estou clamando, e se a gente não mudar? E se eu não me deixar ser transformado, continuarei equivocado? Professamos um amor que nos recusamos a praticar, e justo na hora que o meu próximo mais precisa de mim. Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar.